Doutor Marco Rogério, seja bem-vindo ao nosso ambiente aqui e fique com a palavra. Esteja à vontade. Muito obrigado pela presença. Muito bom dia para todas e para todos. Eu que agradeço, doutor Antônio Albispo, o convite. Quero saudar essa guerreira, Claudete Alves, a nossa presidente. Ela, presidenta, deixa bem claro isso. Ela que me deu tanta dor de cabeça quando eu era secretário executivo da gestão do Haddad, sempre em defesa intransigente dos servidores e servidoras da educação, especialmente da educação municipal de São Paulo. Foi uma honra ter trabalhado com você, Claudete. A Joélia estava sempre presente, a Isabel, o Manassés, a Sheila, também, em nome de todos esses diretores, eu saúdo toda a direção do CEDIM por essa trajetória tão bonita de defesa dos profissionais da educação. Eu sou testemunho vivo da atuação do CEDIM, liderados pela Claudete, no debate da reforma da Previdência. As pessoas às vezes não se lembram, mas a proposta inicial do governo era uma hecatombe para os trabalhadores brasileiros e brasileiras e, sobretudo, para os educadores. A idade mínima era de 60, não havia regra de transição adequada e hoje nós vencemos a batalha, a reforma, ao fim e ao cabo, foi ruim, mas ao menos a gente conseguiu salvar muitas coisas. E isso se deve, Claudete, eu falo isso porque eu estava aqui dentro do Congresso, atuando na reforma, eu falo isso, isso se deveu basicamente pela luta, pela mobilização social, e você foi uma líder desse processo. Como tem sido agora, no debate da reforma administrativa. Você e todas as pessoas que estão ligadas ao CEDIM, não só a sua direção, cumprem um papel muito importante. Quero saudar também você, Aline, aqui presente com a gente, e o Alan. Acho que o Alan está aqui no nosso no operacional, aqui não sei exatamente, mas saudá-lo, dizer para mim que é uma honra participar desse debate. Eu gostaria de fazer uma apresentação, se me permitem, para sistematizar um pouco mais o pensamento, e eu abordarei o tema da reforma administrativa sob dois pontos de vista. Um mais geral, que tem a ver com o contexto, e a outra mais específica, que tem a ver com o texto, seguindo aquela orientação do nosso queridíssimo Paulo Freire, de que para entender o texto, a gente precisa também compreender o contexto. E falo de um lugar muito específico, que é a prática na advocacia em defesa dos servidores e servidoras públicas, a prática como assessor jurídico no Congresso Nacional, que participa do processo de elaboração das leis, e como integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é um coletivo formado por advogados, juízes, promotores, professores, estudantes de direito, que tem refletido sobre o impacto dessas reformas que têm desarticulado a nossa Constituição e que têm desarticulado o Estado de proteção social que nós criamos em 88. Então, eu dou sequência aqui, dizendo que, do ponto de vista do contexto, é muito importante que os educadores em São Paulo, seja os profissionais da educação não ligados que não sejam professores ou os professores, têm que perceber que a reforma administrativa ela vem num contexto de reformas estruturais que se aprofundaram após o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Independente de quem você votou, qual é a sua orientação política, independente da sua preferência partidária, é preciso reconhecer que de 2016 para cá, nós tivemos diversas reformas que recebem esse nome de maneira imprópria, porque a gente reforma a nossa casa, a gente reforma o nosso sindicato para deixar ele mais acolhedor, a gente pinta as paredes para deixá-la mais alegre, a gente cobre o telhado para deixar ele mais seguro, a gente faz reforma para melhorar nosso espaço. E o que tem acontecido de 2016 para cá não são mudanças que melhoram, são mudanças que desconstroem, que retiram. Então, reforma não é uma expressão adequada para tratar disso, mas o governo tem chamado de reformas. E essas reformas, elas se somam e formam no seu conjunto um projeto de país,
um projeto de sociedade, um projeto de educação. E é este projeto que nós precisamos compreender, ainda que de forma esquemática e dialogada aqui nesse nosso bate-papo. Então, quais são os elementos deste projeto? O objetivo estratégico desse projeto, eu não tenho dúvidas, Claudete, que é destruir a ideia de estado de bem-estar social que foi assegurado pela Constituição. Porque o que é o estado de bem-estar social? É aquela experiência histórica de estado e de sociedade que nós tivemos, sobretudo na Europa, em que o Estado se responsabiliza pelos serviços públicos para o cidadão assegurar os seus direitos. Então, se nós temos o direito social à educação, o direito social à cultura, o direito social à saúde, o direito social à segurança, esses direitos, eles serão letras mortas se não tiver serviço público organizado para torná-los realidade. Então, o que seria do direito à educação se nós não tivéssemos escola, educadores, se nós não tivéssemos material didático, se nós não tivéssemos um currículo, uma estrutura para viabilizar esse direito? Seria só uma promessa vã, seria uma promessa sem sentido. E o estado de bem-estar social é essa experiência histórica que visa viabilizar, concretizar esses direitos sociais. Como oposição ao estado de bem-estar social, que é o que nós estamos vivendo hoje, como oposição, nós temos o chamado estado mínimo. O estado mínimo é aquela experiência que diz o seguinte: os direitos sociais não devem ser assegurados pelo Estado. Eles poderão ser efetivados pelo próprio mercado. Então, eu preciso reduzir o tamanho do Estado, privatizar os serviços públicos, para que este Estado não seja um Estado que tenha déficit, que tenha muitos servidores, que tenha, inclusive, corrupção. Esse é o discurso do Estado mínimo. Mas, na verdade, quando nós vamos ver em todos os processos de privatização, a corrupção está presente. E mais, quando se privatiza os serviços, os direitos que são direitos passam a ser compreendidos como mercadorias. Mercadoria em que o cidadão que tem dinheiro vai lá e compra, e aquele que não tem dinheiro não compra, fica sem. Então, a ideia de estado de bem-estar social é um estado que garante os direitos sociais, inclusive para produzir a tão sonhada igualdade, a igualdade material, não só uma igualdade formal diante da lei. Então, essa é a disputa que está posta. O Estado que assegura os direitos sociais ou de um Estado que não assegura os direitos sociais. E as reformas que foram implementadas de 2016 para cá, e eu termino aqui essa digressão sobre o contexto, essas reformas apontam para essa ideia de privatização dos serviços de Estado mínimo. Vamos começar com a primeira. A primeira, Aline, foi a reforma fiscal, também conhecida como teto de gastos. E eu me lembro da luta aí do Cedim também, no debate sobre o teto de gastos. Porque o que é o teto de gastos? O que é essa reforma fiscal? Foi introduzido mudanças na Constituição, é a chamada, a PEC do teto virou a Emenda Constitucional 95, e essa emenda constitucional ela diz o seguinte: os investimentos com saúde, educação, segurança, emprego, que são investimentos, não são nem gastos, né? Esses investimentos têm um teto. Quando o orçamento público atingir esse teto, haverá um corte automático, independente da necessidade. Então, este teto foi instituído em 2016 e de 2016 para cá retirou dinheiro de várias áreas, sobretudo da área de saúde e da educação, em função das regras do teto. Mas o curioso, Aline, é que o teto de gastos ele é um teto para os gastos sociais, para os investimentos sociais. Mas o teto de gastos não mexeu com uma outra parcela dos gastos públicos que estão relacionados à dívida e aos serviços da dívida. Então, hoje, Claudete, de cada R$10 que o Brasil gasta, o orçamento brasileiro, de cada R$10 do orçamento brasileiro, R$4,50 é utilizado na dívida, nos serviços da dívida. Os demais
usa-se para pagar todas as outras despesas, dos servidores aos investimentos. Curiosamente, o teto de gastos ele estabelece o teto para os gastos sociais, mas não estabelece nenhum teto para o serviço da dívida pública. Ou seja, existe um teto para os pobres, existe um teto para as classes médias, mas não existe teto para quem detém os títulos públicos, que são basicamente bancos, grandes investidores. A classe média também hoje é detentora dos títulos públicos, mas o grosso disso são os grandes capitalistas. Então, é teto para os pobres e o céu não é o limite para os ricos. Então, a partir do estabelecimento desse teto, foi sendo realizado no Brasil um conjunto de reformas para enfiar um estado de bem-estar social brasileiro dentro desse teto. E aí nós tivemos diversas experiências. Uma das experiências, eu já relatei aqui, foi a PEC da Previdência, que virou a reforma da Previdência, a emenda 103. O que é que a reforma faz? A proposta inicial era simplesmente fazer com que a Previdência se organizasse sobre a forma de capitalização. Ou seja, não seria mais uma previdência pública, seria uma previdência privada, a exemplo do que tem as previdências complementares nos bancos, né? Então, a lógica toda era de capitalização. O cidadão contribuía e, no final da vida, recebia, em troca, a aposentadoria. O Estado não tinha nada a ver com isso. Esta proposta inicial, que era da privatização da previdência pública, foi derrotada. Mas, no final, ainda foi aprovada uma proposta que obriga as pessoas a trabalharem mais e, no final da vida, receber uma aposentadoria menor. Ou seja, reduziu o que eles estão chamando de gastos com a Previdência, mas, ao fim e ao cabo, reduziu o investimento com essa despesa. Eles falavam em privilégios, doutor Antoniel, e eu tenho a dona Raimunda, zeladora aqui do meu prédio, e ela ia se aposentar ali no finalzinho da regra anterior para a reforma. Se ela se aposentasse com as regras anteriores, ela receberia R$ 1.700. Se ela se aposentasse com as regras novas, ela se aposentaria com R$ 1.200. Então, tiraram R$ 500 da dona Raimunda. Isso é justiça? Tirar de uma pessoa que ganha R$ 1.700, arrimo de família e tudo mais? Então, é disso que nós estamos falando. O teto de gastos ele reduziu os investimentos sociais. Nós tivemos a reforma trabalhista, que eu digo para vocês em síntese, que ela significou contratos de trabalhos desprotegidos, sem direitos, dificultou o acesso do trabalhador à justiça e enfraqueceu as organizações de trabalhadores, exatamente para que os sindicatos não tivessem força para reivindicar os direitos trabalhistas. Nós estamos vendo as privatizações. Privatização, a Petrobras está sendo privatizada em pedaços, diversas empresas sendo entregues aos pedaços, vão privatizar agora a Eletrobras, o que certamente vai fazer com que a conta de energia da sua casa, você que está nos assistindo, aumente. Enfim, a lógica toda é ali. Esse ano eles aprovaram também a PEC emergencial, que reforça a PEC de gastos e significa na prática que o município, ou o estado, ou a União que estiver no vermelho poderá reduzir uma série de direitos dos servidores públicos. E nós estamos, então, diante da reforma administrativa agora, que, na verdade, Claudete, a reforma administrativa ela pode ser compreendida como a reforma trabalhista aplicada aos servidores públicos, porque ela muda a forma de ingresso, nós vamos ver lá, ela muda a forma como as pessoas entram no Estado, como precarizando os vínculos, né? São os contratos precários com o serviço público, e ela também reduz uma série de direitos dos servidores, como nós veremos adiante. Então, é neste contexto em que nós vamos fazer o debate da reforma administrativa. E é curioso perceber, por fim, nessa fala mais geral, né, que existe muita disputa em torno do governo atual, do presidente Bolsonaro. Existem muitas disputas. Mas, curiosamente, em algumas pautas, que são essas pautas que eu estou chamando de pautas neoliberais, são pautas que visam a redução do Estado mínimo, há uma certa unidade.
Então, para além da disputa que as pessoas têm com o presidente, há uma certa unidade em torno dessas pautas de redução de direitos dos servidores. Então, não basta apenas derrotar o governo Bolsonaro nesse debate. É preciso derrotar os bancos, é preciso derrotar os grandes capitalistas brasileiros, porque, ao fim e ao cabo, são eles que querem a redução do Estado. Muito bem. A PEC, ela guarda 3 características centrais que nós podemos, de maneira muito sintética, explicar. Uma primeira é que ela é uma PEC autoritária. Autoritária porque você não muda a Constituição nesta profundidade sem dialogar com as partes interessadas. A PEC, ela parte do pressuposto de que o servidor público é o problema, quando, na verdade, para debater uma reforma administrativa, o servidor público é a pessoa que mais conhece os problemas da escola, é o que mais conhece os problemas da rede. Então, os servidores tinham que ser compreendidos como parte da solução e, no mínimo, serem chamados para o debate, para a constituição da proposta. Não foram. Os sindicatos também não foi. Você foi, Claudete, chamada para debater a proposta? Não foi. E a academia, os professores, aqueles especialistas, foram? Também não foram. Ou seja, a PEC foi desenhada dentro de um gabinete aqui em Brasília e está sendo imposta goela abaixo dos servidores públicos. Ela é essencialmente autoritária. Ela é fiscalista. Nós debater a reforma administrativa é importante. Só que o objetivo da reforma não pode ser recortar gastos, apenas e tão somente. Nós precisamos reformar para melhorar. Os serviços públicos são prestados no Brasil, infelizmente, ainda precariamente. Então, nós precisamos reformar para melhorar a prestação do serviço público. Mas a PEC visa apenas e tão somente reduzir custos. O governo, Aline, ele diz o seguinte: um servidor público fica pendurado, a expressão que eles usam, fica pendurado na folha de pagamentos durante 60 anos. Ele entra aí na educação infantil de São Paulo, trabalha 30 anos, ou 35, ou 25, depois ele se aposenta, fica mais uns 20, 25 anos aposentado, depois ele morre e ainda deixa pensão. Esse processo todo significa alguma coisa como 60 anos. Então, para que nós estamos fazendo a reforma administrativa, diz o governo? Para reduzir este período em que o servidor passa pendurado, na expressão deles, na folha de pagamento. A lógica é essa: reduzir os salários e os gastos, reduzir as aposentadorias, para não pagar os benefícios para os servidores. E esta lógica fiscalista, ela joga a criança com a água suja dentro. É uma lógica completamente prejudicial ao debate. Ela é também privatista, porque quando nós vamos entrar nos detalhes da PEC, Claudete, nós vamos perceber que o grande objetivo dela é transportar para a iniciativa privada os serviços públicos por meio da privatização, ou a gestão dos serviços públicos por meio da privatização da gestão. Então, essas 3 marcas centrais caracterizam essa PEC. Ela começou a tramitar em setembro do ano passado, né? O presidente da República mandou para o presidente da Câmara e seguiu para a CCJ da Câmara, que é uma comissão que analisa se ela pode ou não tramitar. A gente chama ela de análise de admissibilidade da PEC. E analisa também se ela está de acordo com a Constituição. A movimentação do movimento social, dos sindicatos, da CUT, dos sindicatos de servidores, como vocês aí do CEDIM, esta movimentação já produziu algumas vitórias. E nós conseguimos, lá na CCJ da Câmara, derrotar pelo menos 3 aspectos importantes da PEC. Um aspecto foi o servidor público que estavam lá com estabilidade plena, ele não poderia exercer nenhum outro tipo de atividade remunerada. Ainda que fosse em uma outra jornada, ainda que fosse num trabalho particular, ele tinha uma empresa, um pet shop, ele tinha lá um barzinho, não era possível. E aí caiu lá na CCJ. Caiu na CCJ também a possibilidade do prefeito
ou do governador, ou do presidente, por decreto, acabar com órgãos públicos. Então, a PEC permitia, por exemplo, que o presidente da República, por decreto, sem ouvir o Congresso Nacional, de uma hora para outra, desse uma canetada e extinguisse a Unifesp, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, extinguisse o Banco Central, o INSS, e ela permitia que o prefeito, numa canetada, pudesse extinguir um órgão público municipal sem nem ouvir a Câmara de Vereadores. Então, esta lógica autoritária comum a regimes ditatorial também foi derrotada na PEC. E foi derrotado na PEC uma introdução que a PEC fazia de novos princípios na administração pública. E esses princípios eram muito nefastos, eram 8 princípios. Um deles, por exemplo, que era o princípio da imparcialidade, ele passaria a conviver com um outro princípio que já existe, que é o da impessoalidade. E a imparcialidade estava sendo introduzida exatamente para introjetar dentro da administração pública o escola sem partido. A lógica de ser imparcial, que estava previsto na PEC 32, era a mesma do escola sem partido. O professor, o servidor, o pesquisador não pode ter opinião sobre os fatos históricos, sobre a mudança climática, não pode ter opinião a nada. A academia não podia ter liberdade de cátedra, vocês do magistério não podiam ter liberdade de ensinar. Esta era a lógica da imparcialidade, que foi derrotada. E foi derrotado também nessa CJ a possibilidade de introduzir o chamado princípio da subsidiariedade. E este princípio da subsidiariedade, ele dizia o seguinte: o principal é o mercado. O serviço público oferecido pelo Estado, ele é subsidiário. E se ele é subsidiário, ele só pode existir se o mercado não oferecer. Existe saúde pública? Existe. Mas existe saúde privada? Existe. O principal é a saúde privada, então vamos reduzir o tamanho da participação do Estado na saúde pública. Existe escola privada? Existe. Existe escola pública? Existe. Quem é o principal? É o privado. Então nós íamos reduzir a participação do Estado na educação pública, para que isso fosse transferido para a educação privada. Então, este princípio da subsidiariedade foi derrotado. Derrotas, portanto, importante. Mas não foi concessão do governo. O governo não deu isso. Na verdade, foi conquista da sociedade e do movimento social, sobretudo dos sindicatos servidores. E aí eu quero saudar você, Claudete, pela luta que o Cedinho tem feito nesse tema. Vejam, essas mudanças são importantes. Essas mudanças são importantes, mas elas não dão conta, Aline, nem de perto, elas não dão conta do tanto de problema que tem na PEC. E eu vou agora adentrar um pouco mais no texto, como eu já fiz. O doutor Antoniel conhece bem essa matéria, advogado brilhante que atento às questões dos servidores públicos, especialmente dos profissionais da educação e da educação infantil em São Paulo. Eu vou falar para você, doutor Antoniel, coisas que o senhor já sabe de cor e salteado, mas eu vou aqui mergulhar aqui nessas mudanças. Qual é a grande transformação que a PEC faz em relação ao ingresso no serviço público? Como é que as pessoas ingressam no serviço público hoje? Elas ingressam através de um concurso público. Esse concurso público é um concurso de provas e títulos, aí sai lá a classificação dos aprovados, ele toma posse, fica 3 anos no estágio probatório e depois toma posse num cargo efetivo. E, a partir daí, passa a gozar dos direitos e das obrigações do regime jurídico único. A PEC 32, ela acaba com o regime jurídico único. Essa é a grande mudança. Ela introduz, no lugar do regime jurídico único, novos vínculos com a administração pública. Seria mais ou menos como novos contratos de trabalho com a administração pública. Esses contratos de trabalho novo, né, esses novos vínculos, eles são todos vínculos estatutários. Está previsto em estatuto, ainda que não sejam assegurados os atuais direitos que nós conhecemos. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não estamos falando aqui de contratação pela CLT. Não é isso que está sendo proposto. Você não acaba com o regime jurídico único para incluir
a contratação por CLT, como o Fernando Henrique propôs quando ele era presidente. Aqui nós estamos falando de novos vínculos, que são todos eles estatutários também. O primeiro vínculo, Claudete, diz respeito aos chamados cargos típicos de Estado. Então, segundo a PEC, alguns cargos serão classificados como típicos de Estado e esses cargos têm uma proteção diferenciada. Os cargos típicos de Estado são aqueles cargos que não têm correspondente no setor privado. A PEC não diz quais cargos são, mas a doutrina, ela diz, olha, são os cargos de diplomacia, você não tem diplomacia no setor privado, são os cargos de segurança, especialmente de delegados, são os cargos de auditor, os cargos de fiscalização, ou seja, é um conjunto muito pequeno de cargos que abrigam servidores que estão situados no topo do serviço público, e esses servidores, por ganharem mais, inclusive, eles serão mais protegidos. O que é que muda para esses servidores com a PEC 32? Muda pouca coisa. A PEC prevê que esses servidores, situados no topo, portanto, da administração, eles prestarão a prova. Ao invés de serem aprovados depois do resultado da prova, eles são classificados. E durante 2 anos, eles vão ocupar o vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência não é um cargo, ele faz parte do próprio concurso público. E ao final desses 2 anos, a pessoa, então, tem os aprovados e os desaprovados. Os desaprovados saem, os aprovados tomam posse. Ele toma posse num cargo com estabilidade, é importante dizer isso, é um cargo com estabilidade. Ele vai trabalhar a vida toda e, no final, vai se aposentar com aposentadoria de servidor. Estes só podem ser demitidos por processos judiciais, transitado em julgado, ou PAD, como acontece hoje, então está protegido, e eles não podem ter redução de jornada nem redução de salário. Ou seja, esses cargos estão protegidos da redução de jornada e salário. São os cargos típicos de Estado. Veja, o impacto desses cargos na reforma é menor, mas tem outros cargos que poderiam, inclusive, ser classificados aqui como típico de Estado, que estão fora da reforma, como, por exemplo, juízes, promotores, militares. Nem a reforma atinge esses cargos. E eu pergunto para você, Claudete, por quê? Tecnicamente, o doutor Antônio Bispo sabe que não tem razão para os juízes não estarem presentes na PEC. Nem os militares, nem os promotores. A razão é política. É porque essas categorias, elas fazem muita pressão política. São essas categorias que recebem acima de R$40 mil, acima do teto. São essas categorias que têm férias de 60 dias, acima do que ganham os servidores públicos. São essas categorias que têm mais privilégios. Mas elas estão fora porque o governo achou que não devia mexer com elas. E o impacto para quem ganha muito é menor também. Eu estou defendendo que eles sejam incluídos na reforma? Não, porque essa reforma é péssima. É péssima para eles, mas é péssima também para os professores e para os pequenos na administração pública. A reforma não poderia ser aplicada a ninguém, mas se fosse aplicada, não poderia excluí-los. Então, eles estão fora, porque o objetivo da reforma não é acabar com privilégios, o objetivo da reforma é ferrar com aqueles que estão vocacionados a efetivar os direitos sociais, que aí vem o segundo vínculo. Muda-se, portanto, para todo mundo que está nessa live, da Claudete ao profissional lá da escola que não atua na sala de aula, os profissionais de educação que não atuam em sala de aula, todos vão ser enquadrados no segundo tipo de cargo, que é um vínculo por prazo indeterminado. E o que é que muda para esse vínculo por prazo indeterminado? Ele vai prestar o concurso público, vai ser classificado, vai ficar 1 ano no vínculo de experiência, para ele é 1, para o cargo tipo de Estado é 2, vai ficar 1 ano no vínculo de experiência, e depois vai tomar posse num cargo sem estabilidade. E isso muda tudo.
A PEC quebra a estabilidade, ela acaba com a estabilidade para 95%, 98% dos cargos, que todos eles serão enquadrados aqui, Aline, no vínculo por prazo indeterminado. Este cargo, sem estabilidade, este cargo, ele pode se aposentar pelo regime próprio. Mas a PEC, Claudete, ela permite que o glorioso prefeito aí de São Paulo aprove, em até 2 anos depois que a PEC for aprovada, ele aprove uma lei aí na Câmara e a lei diga que a aposentadoria vai se dar pelo INSS e não pelo regime de servidor. Se a aposentadoria se der pelo INSS, os novos ingressantes não vão mais contribuir para o Fundo de Previdência de São Paulo, o que significa dizer que os aposentados atuais e vocês que estão nos acompanhando que querem se aposentar poderão sofrer um colapso no Fundo de Previdência aí, afetando os inativos, afetando os aposentados. Inativos não, aposentados. Muito bem. Esta é a grande mudança para 95%, 98% da administração pública. Cargos sem estabilidade, que poderá se aposentar pelo INSS e essas pessoas poderão ter diversas reduções de direitos, inclusive a trágica redução de jornada e de salário. Esses cargos poderão ser submetidos à redução de jornada e salário. A PEC cria um outro vínculo, que na verdade hoje já existe, só que a PEC amplia as possibilidades. São as contratações temporárias. A PEC amplia as possibilidades de contrato temporário. E vai ser a tônica a partir de agora, se essa PEC for aprovada. A ideia deles é reduzir a participação dos servidores públicos na folha de pagamento. E servidor público, seja típico de Estado ou indeterminado, ainda estará lá. Eles, então, vão optar por esse cargo por prazo contrato temporário. Ou vão transformar a aposentadoria do servidor em INSS, que é o grande objetivo deles. Além disso, Claudete, a PEC introduz um outro vínculo, que é o chamado cargo de liderança e de assessoramento. Hoje, nós já temos os cargos em comissão e as funções de confiança. Esses cargos de comissão e função de confiança, aí em São Paulo e aqui no governo federal, eles são reservados, grande parte deles, para servidor público de carreira. A PEC não faz isso. O cargo de liderança e assessoramento vai fazer desaparecer os atuais cargos de comissão e as funções comissionadas, vai desaparecer esses 2 cargos e todos serão incorporados ao cargo de liderança e assessoramento. O que significa dizer que vai aumentar os cabos eleitorais na administração pública, porque são cargos de livre nomeação. E veja, doutor Antoniel, o cargo de liderança e assessoramento, ele será destinado para os cargos de direção e de assessoramento, mas também a PEC prevê que ele poderá exercer cargo técnico. Então, nós poderemos ter em sala de aula cargos indicados pelo prefeito e pelo secretário para dar aula, porque o cargo de liderança e assessoramento poderá exercer cargo técnico. Imagina isso em São Paulo, a festa que os vereadores não iam fazer. Imagina, isso é uma tragédia para a ideia de mérito, de profissionalização da gestão pública. Então, esses novos vínculos, e aqui é importante marcar, se aplicam aos novos servidores, aqueles que ingressarão no serviço público. Acontece que um município como São Paulo, em que ocorreram grandes concursos no período da Erundina, por exemplo, em outros governos, uma parte significativa dos profissionais da educação estão se aposentando agora. Então, o que é que os prefeitos estão fazendo? Estão segurando os concursos públicos para que a PEC seja aprovada, para que eles decidam em qual é o regime que vão contratar essas pessoas. Ou seja, é uma grande tragédia. Eu estou me alongando, né? Mas vou tentar ser mais rápido. Eu prometi que o doutor Antoniel falar 20, 30 minutos. Não, pode continuar, Marcos. Marcos, por favor, jogue todas as maldades, porque esse povo tem que acordar. Eu quero dar um recadinho que eu estou acompanhando no chat, só um minutinho para você tomar água. Está todo mundo preocupado com... Olha, eu não sabia que era só
a dispensa de um vínculo, não sei o quê. Procurem os diretores sindicais da região, que eram quem tinha que passar as informações para a gente ver como resolve. Agora, vamos aproveitar esse momento para entender que isso tem a ver com as nossas vidas. Então, importantíssimo que todos se atenham e você tenha o tempo que você queira aí para falar. A gente não pode perder essa oportunidade. Obrigada. Manda bala, doutor. Manda bala. É que eu estou tão indignado com essa reforma que eu preciso no dever moral de comunicar o seu conteúdo. Eu queria chamar a atenção para quem nos assiste, aqui nos acompanha, sobre a estabilidade. Porque é um debate muito mal feito pela mídia, pelo governo. Porque a mídia vendeu, e o governo vende a ideia de que a estabilidade é um privilégio dos servidores. E aí o setor privado, né, os pais dos alunos, as pessoas que não têm estabilidade, colocam-se numa posição, falam, porra, por que eu não tenho e eles têm? E esta posição de eles têm e a gente não tem, precisa ser debatido com eles. Porque a estabilidade, ela é recente no Brasil. Ela começou a engatinhar lá em 1915. 1915 ela foi introduzida numa primeira lei, depois ela entrou na Constituição Brasileira de 34, ela continuou nas constituições, mas até 1988, que foi a data que a gente aprovou essa Constituição aqui, a estabilidade ela não era ainda regra. Em 88 ela virou regra. E a estabilidade, Claudete, ela foi introduzida aqui no direito brasileiro não para beneficiar o servidor, mas foi para garantir a sociedade. O que é que acontecia? Os prefeitos ganhavam as eleições, os governadores e os presidentes ganhavam as eleições e eles demitiam todo mundo. E aí a população ficava completamente a descoberto, havia uma bagunça, uma descontinuidade do serviço público, ninguém sabia mais nada. O novo servidor falava, não sei, o que estava aqui saiu, os processos administrativos ficavam paralisados. Então, a ideia de estabilidade ela é introduzida para viabilizar a própria ideia de serviço público. Serviço público pressupõe continuidade. Não é a mudança de um governo que vai desarrumar a escola. Imagina a Joélia, uma combativa professora. Imagina a Joélia, se houvesse, a cada final de governo, todo mundo do SEI fosse demitido e entrassem professores novos, até as pessoas compreenderem qual é o currículo, até as pessoas compreenderem qual é a estratégia de educação, até as pessoas se capacitarem, seria um caos. Acabaria o mandato do prefeito e ela nem saberia, aí entraria um outro prefeito, mudaria novamente as pessoas. Então, a estabilidade ela foi introduzida para garantir um serviço público que tivesse continuidade. E aí nós incorporamos o concurso. E aí o concurso vem trazer o mérito. O mérito com estabilidade é que garantiu a ideia de profissionalização do serviço. Ao tirar a estabilidade, nós voltamos 100 anos no tempo, antes desse debate acontecer. A estabilidade também, Claudete, ela é importante porque ela é uma garantia do servidor. Imagina se um prefeito ligado a essa turma que é a favor da escola sem partido entrasse em São Paulo e os educadores não tivessem estabilidade. O que ia acontecer? Ao falar que Zumbi dos Palmares foi um herói dos negros brasileiros, poderia ser questionado porque o professor está tendo uma opinião sobre um fato histórico, e isso faz com que o professor tome partido dos negros. Um professor de ciências que afirmasse que as mudanças climáticas existem sim, poderia estar sendo processado por tomar partido das mudanças climáticas quando pessoas do atual governo, inclusive o atual presidente, entendem que elas não existem. Então, a Terra é plana. A Terra é plana. A Terra plana. Ou seja, a estabilidade, ela representa uma garantia para o servidor de que o servidor não vai ser admoestado, não vai ser pressionado a fazer uma coisa que o governante quer.
Nós estamos aqui, você falou da CPI da pandemia, né? Eu sou assessor lá. Nós tivemos, sexta-feira passada, um servidor público que foi à CPI denunciar um esquema de corrupção que envolvia 1 bilhão e 600 milhões no Ministério da Saúde. Você acha que se esse servidor não tivesse estabilidade, ele ia lá? Claro que não. Ele seria demitido na mesma hora. Ou seja, a estabilidade é uma garantia para o servidor não fazer o que o político manda, mas ela é, sobretudo, uma garantia da sociedade. Primeiro, de ter um servidor público que vai cumprir a lei. Segundo, de ter um servidor público que vai estar lá, independente do governo, para garantir continuidade dos serviços. Então, a quebra da estabilidade para o servidor é ruim, muito ruim, Claudete, mas para a sociedade é péssima, porque ela politiza, no pior sentido da palavra, é uma politização partidária, ela partidariza a gestão pública, e é tudo que nós não precisamos, sobretudo na escola. Vou dar só um exemplo para você aqui dessa partidarização da administração aplicada aqui ao governo federal. Eu disse para vocês que o cargo de liderança e assessoramento ele vai fundir os atuais cargos em comissão e as atuais funções comissionadas. Então, hoje no Brasil, doutor Antoniel, nós temos 90 mil cargos em comissão ou funções comissionadas. 90 mil. 70 mil desses cargos são funções comissionadas que só podem ser ocupados por servidores estáveis. 70 mil servidores estáveis. Então, o governo dá essa função comissionada para que o servidor ocupe uma função de assessoramento ou de direção, para que ele ocupe um cargo diferenciado no governo para realizar outra tarefa. Esses 70 mil, se a PEC passar, passarão a ser de livre nomeação do presidente da República. Além disso, nós temos 20 mil cargos hoje no governo federal, que são cargos em comissão. Desses 20 mil, 14 mil são cargos em comissão, que só poderão ser dados a servidores estáveis. E 6 mil são cargos de livre nomeação. Então, de 90 mil, nós temos apenas 6 mil cargos que é de livre nomeação, em que o presidente pode trazer pessoas de fora da administração pública para ocupar. Se a PEC passar, esses 90 mil poderão ser ocupados por pessoas de fora da administração. É um exército de cabos eleitorais que vão ser introduzidas na administração. Os céus aí em São Paulo, acho que eram 13 cargos, 11 ou 10 cargos de indicação de servidores. 3 externos. Todos os cargos poderiam ser externos. As administrações todas poderão ter esses cabos eleitorais sendo nomeados para fins de gestão pública. Tem alguma chance de dar certo isso? Claro que não. Não tem nenhuma chance disso dar certo. Não tem nenhuma chance dessa reforma produzir alguma coisa que preste. Porque o que ela traz de novo é o retorno ao passado. E é um passado ruim que nós vivenciamos. Eu acho que nós precisamos fazer uma reforma administrativa que melhore a gestão pública. Inclusive, nós temos que dialogar sobre a produtividade dos servidores, né? É fundamental isso, mas o que está sendo proposto é uma demolição. O CEDIM, e eu sei disso porque eu pessoalmente fui muito criticado pela Claudete quando eu estava no governo, e eu entendo isso, eu respeito muito. Nós, no governo do Haddad, a gente fez muitas creches, né? Nós fizemos... Marcos, só um parênteses. É muito importante a sua fala, porque o pessoal fala que eu sempre protejo quando é o governo do PT. E eu falo que é muito pelo contrário. Eu bato, eu corto na própria carne. Então, muito obrigada pela fala. Tá bom? Não, mas eu nem sabia que o pessoal te criticava por isso. Estou falando só como um depoimento. Eu, na posição de gestor público, qual foi a discussão que nós tínhamos lá? A discussão era fazer ou não fazer creche para colocar as crianças na educação infantil. E nós fizemos uma opção, considerando as limitações de recurso, de fazer, nesse primeiro momento, até que a gente conseguisse zerar a fila, fazer via convênios. E o CEDIM batia pesado na gente. A Joélia, inclusive, quantas vezes, Joélia, você... me criticou lá naquela mesa de negociação, não só, mas nós tínhamos uma posição de governo que o ideal seria creche direta, mas enquanto a gente não
atingisse essa condição, nós poderíamos fazer o convênio. E nós não admitimos a possibilidade de converter creche direta em creche conveniada. Não existia essa possibilidade. O que é que a PEC faz? A PEC pega essa experiência de OS e de entidades conveniadas e eleva para o topo da Constituição, permitindo, Claudete, que todos os equipamentos públicos sejam entregues para gestão por convênio de entidades privadas. Ou seja, todas as escolas da educação infantil de São Paulo, mais todas as escolas do ensino fundamental, mais a escola de ensino médio do Estado, mais os postos de saúde, mais as UPAs, mais as bibliotecas, mais os CELS, mais todo e qualquer equipamento público poderá ser entregue para a gestão privada mediante convênio. Então é isso que a PEC propõe. Veja que é a privatização da gestão no osso. E aqui, Claudete, aqui mora o pulo do gato, porque a PEC permite que você entregue a gestão privada, e eu não dizia que o objetivo da PEC é reduzir o número de servidores públicos? Pois é, o convênio vai entregar a escola para a gestão privada, vai entregar os equipamentos, os alunos, poderá entregar, inclusive, o professor para a gestão privada, mas a PEC permite que a entidade privada contrate sem concurso público. Então, aqui, olha a burla do concurso público entrando pela gestão privada. Se você aplica isso em escala, você teria, em 10 anos, em 15 anos, grande parte das escolas sendo geridas por entidades privadas com professores sem concurso público. Então, não é uma política pública adequada, no meu ponto de vista, de longo prazo. Especialmente se você aplica isso de forma generalizada para a gestão toda. Aqui, a PEC, ela permite, Claudete, que nós tiramos lá na CCJ a possibilidade do prefeito, por decreto, extinguir órgãos, extinguir entidades municipais. Mas a PEC permite aqui, por decreto, o prefeito possa reorganizar todos os cargos públicos, por decreto, sem ouvir a Câmara de Vereadores. Então, se o prefeito quiser criar o carreirão da educação, ele pode criar o carreirão da educação. Ele poderia, por decreto, ele não precisa nem ouvir a Câmara. Ele pode ir lá, num determinado dia, o Ricardo Nunes fala, está faltando professor de educação infantil num determinado local, e está faltando professor de fundamental no outro, então eu vou fundir todas as carreiras. E cria o carreirão da educação. Certamente nivelando por baixo em relação aos direitos. Então, sempre que não houver aumento de despesa, o prefeito poderá, por decreto, fundir, reorganizar, dispor dos cargos. Então, vocês lutam uma vida toda para conseguir uma lei que assegura determinados direitos e o prefeito poderá vir por decreto e alterar essas carreiras. Isso, doutor Antoniel, certamente cria uma insegurança jurídica brutal para os servidores, para os profissionais da educação do município de São Paulo. A PEC, ela entra muito fortemente no debate de avaliação do desempenho. Hoje, existe uma previsão na Constituição Federal de que o governo poderá editar uma lei complementar estabelecendo as diretrizes e os critérios para avaliação de desempenho. Esta lei complementar, ela foi introduzida exatamente porque é mais difícil de ser aprovada. Você não aprova uma lei complementar a toque de caixas. Ela exige um quórum para aprovação, né? Ela exige que mais deputados e senadores aprovem. Ela exige que mais vereadores aprovem. Então, a lei complementar, ela pode estabelecer os critérios gerais. O que é que o governo faz? Ao invés de mandar a lei complementar, o governo tira da Constituição essa previsão e transforma a previsão em lei ordinária, o que significa medida provisória. Então, o governo, por medida provisória, poderá estabelecer os critérios de avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho, ela é muito importante, porque se realmente há um consenso de que é preciso aferir o desempenho dos servidores, não há consenso sobre quais critérios.
Porque um critério mal equilibrado pode permitir a perseguição política, pode permitir a perseguição pessoal, pode permitir, por exemplo, que um professor, um diretor que tiveram uma briga ou um romance ou qualquer outra coisa, e em função de divergência, de discordância, a avaliação de desempenho pode prejudicar. E a avaliação de desempenho, minha gente, se aplica a todos, inclusive aos atuais, e poderá significar a demissão do servidor. Então, é realmente uma modificação muito, muito, muito grande. Outra coisa, hoje, o servidor público que é demitido, ele pode recorrer à justiça. E, às vezes, ele ganha na primeira instância, perde na segunda e recorre ao STJ ou ao próprio STF, a depender da situação. A PEC, ela introduz a lógica da ficha limpa aqui, viu, Claudete? A PEC diz o seguinte: se houver uma condenação por órgão colegiado, o servidor já pode ser demitido. O servidor brigou na rua lá, defendendo o seu filho, mas foi condenado na primeira instância e na segunda. Órgão colegiado, pode demitir. Então, ela muda também para permitir a exoneração por decisão de órgão colegiado. Aí vem o momento mais emblemático e que certamente a Aline, a Sheila, o Manassés devem estar se perguntando, mas afinal, essa PEC se aplica aos atuais ou não se aplica? E aí eu vou responder essa pergunta na próxima tela, mas eu quero falar aqui do que está previsto na PEC, que representa redução de direitos em relação aos atuais, sobretudo aqui, eu e o doutor Antoniel conversamos sobre o tema, aplicado às carreiras municipais. A PEC, ela introduz o inciso 23 no artigo 37 da Constituição, para dizer o seguinte: ficam vedadas uma série de questões que nós estamos lendo como redução de direitos em relação aos atuais. Por exemplo, a PEC autoriza a redução de jornada e a redução de salários. Para o servidor público, a redução de jornada, que vai se dar também por decreto, né? Tudo pode por decreto, a redução de jornada representa uma tragédia, porque reduz a jornada e reduz o seu salário. E isso impacta o seu orçamento familiar. Então, você poderá ser surpreendido toda vez que as contas municipais estiverem numa situação complicada, o prefeito decreta a redução de jornada e de salários. Para você, é uma tragédia, com certeza. Mas para o aluno, é uma outra tragédia. Porque se você se reduz numa escola que tem, 20 professores, você reduz a jornada desses professores ou dos profissionais da educação daquela escola em 30%, no final das contas vão ter só 14 professores para atender os estudantes. Então, para o servidor, a redução da jornada representa a redução de salário e uma tragédia familiar. Para a população, a redução de jornada significa redução de serviços, redução de pessoas para atender a população. Então, a redução de jornada não é um problema só dos professores, é, sobretudo, um problema dos estudantes, dos pais. E nós sabemos, né, Claudete, quantas escolas vivem cotidianamente com a falta de professores, em função de N situações. Se você reduz a jornada desses profissionais, vai ter redução de serviços. Isso é péssimo para a população. Mas a PEC também, e isso atinge São Paulo em cheio, a PEC proíbe a evolução funcional baseada no tempo de serviço. As carreiras da educação infantil aí vão ser impactadas diretamente. Não poderá haver progressão nem promoção funcional em função do fator tempo. A PEC proíbe os adicionais decorrentes do fator tempo. O quinquênio e a sexta parte desaparecem. A PEC não se aplica a São Paulo, mas se aplica a vários municípios do entorno de São Paulo. A PEC proíbe as licenças prêmios, licença assiduidade, só mantendo a licença capacitação. A PEC proíbe para aqueles funcionários, para aqueles servidores públicos que estão na gestão, né? Nós temos vários servidores aí em São Paulo que ocupam cargos na DRE ou na própria SME. Para aqueles servidores que estão na gestão, a PEC proíbe a incorporação do cargo em comissão ao cargo base. Então, aí em São Paulo, depois de 5 anos, a pessoa incorpora
isso está fora. E a PEC proíbe o aumento de remuneração ou de parcelas com efeito retroativo. Isso é muito comum aí em São Paulo acontecer, como é no Brasil. Inicia-se o processo de negociação com o governo não aprova, os sindicatos fazem greve e depois acerta um determinado aumento. Como a greve, às vezes, atravessa a data base, aí combina-se que aquele aumento terá efeito retroativo. Isso acaba. Então, a própria luta dos sindicatos acabam sendo impactadas aqui, porque, de acordo com a PEC, é só da aprovação da lei em diante. E aí vem a grande pergunta: aplica-se ou não aplica aos atuais servidores? A PEC representa um impacto ou não para os atuais servidores? Então, vamos começar aqui. A primeira questão é assim, existe um artigo na PEC que está lá nas regras de transição, e esse artigo ele diz quais são as regras que se aplicam aos atuais servidores. E, infelizmente, Manassés, o governo mente quando diz que não se aplica aos atuais servidores. Infelizmente, o governo mente quando ele diz que serão só os novos servidores atingidos. O que é que a PEC diz no seu artigo 2º, que é o que trata dos direitos adquiridos ou das regras de transição? Ela diz o seguinte: para os atuais servidores, vai ser aplicado um regime jurídico específico. Este regime jurídico específico para os atuais servidores já levanta uma pulga atrás da orelha. Se é um regime jurídico específico, ele é diferente do atual. Então, nós estamos falando de um outro regime jurídico. Certamente, então, vai ter uma lei que vai detalhar o que é esse regime jurídico específico. Este regime jurídico específico, diz o artigo 2º, assegura a estabilidade. A estabilidade para quem? Para quem está em estágio probatório, aí vem aqui a PEC diz, a estabilidade é para aqueles após 3 anos de serviço e aprovação em estágio probatório. Agora, veja, vai ter uma alteração na avaliação do estágio probatório, porque o parágrafo 1º do artigo 2º, ele diz que a pessoa deverá ser aprovada na avaliação de desempenho. Quais serão os critérios da avaliação de desempenho? Não sabemos. Então, respondendo à pergunta, o servidor efetivo vai perder a estabilidade? Não. Ainda que seja confuso a redação, a estabilidade dos atuais servidores está assegurada. Aí vem a outra questão. Os servidores atuais vão ter a redução de direitos que eu acabei de ler lá atrás? Serão impactados com a redução dos direitos? E aí a resposta é uma resposta muito cínica. Eu trabalho há 17 anos no Congresso Nacional e tenho condições de testemunhar que quando o governo não quer que uma regra se aplique aos atuais servidores, ele diz: estas regras não se aplicam aos atuais servidores. E não está escrito isso na PEC. Ela diz: para os atuais servidores vai ter um regime específico, nós não sabemos qual é, mas se aplica a estabilidade, está garantida a estabilidade. Em relação à redução de direitos, a PEC diz: não se aplica a retirada dos direitos nas hipóteses de haver lei específica, em 1º de setembro de 2020, que tenha concedido os benefícios ali assegurados. Ou seja, para aqueles servidores que têm lei específica assegurando os benefícios, está garantido. Aí vem o pulo do gato. Exceto se houver alteração ou revogação da lei. Ou seja, a PEC ela diz que está garantido o direito, salvo se houver mudança da lei. Ou seja, aquilo que hoje está garantido na Constituição passa a ser garantido pela lei. O doutor Daniel sabe que se você muda a lei básica que organiza as carreiras, os cargos públicos, certamente vai ter mudança na lei aí de São Paulo. Não tem como não ter.
A legislação de São Paulo, que organiza a carreira do magistério, vai sofrer alteração. Não tem como não sofrer. Mudou a Constituição, tem que mudar aí em São Paulo também. E nessa mudança poderá haver a supressão desses direitos. Em outras palavras, a PEC diz que não se aplica aos atuais se tiver lei específica, salvo se a lei não for alterada. E certamente a lei vai ser alterada. E eu falo isso com a experiência de 17 anos de advocacia no setor público. Toda mudança constitucional vem acompanhada de mudanças infraconstitucionais. Por isso, a PEC precisa ser derrotada ou alterada profundamente. A PEC diz, também vão ser garantidos os outros direitos previstos na Constituição, como, por exemplo, a aposentadoria pelo regime próprio. Ou seja, os atuais servidores seguirão aposentados pelo regime próprio, ao menos por essa PEC. Agora, se aplica outras coisas na PEC para os atuais servidores? Sim, se aplica. A avaliação de desempenho, por esses critérios que a gente não sabe quais são, se aplica. Se aplica a perda do cargo por decisão de órgão colegiado. Se aplica a possibilidade de transformação do seu cargo por decreto do prefeito. A fusão, a transformação, a criação do carreirão. Se aplica a possibilidade da substituição de cargo em comissão atuais e função de confiança pelos cargos de livre nomeação, que é o cargo de liderança e assessoramento. Ou seja, 90% da PEC se aplica aos atuais, sem nenhuma mediação. No que tange a redução de direitos, podem ser aplicadas se houver alteração na lei municipal, o que certamente ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Eu encerro essa minha intervenção longuíssima, né? Falei o dobro do que eu previa, mas é a emoção de estar aqui com os educadores de São Paulo que me honraram aí com a convivência, com o trabalho. Eu digo que a PEC 32, ela é o produto de um assédio. A PEC, ela é em si a manifestação de um assédio. Este assédio visa desconstruir os direitos sociais. Agora, este assédio, ele é um pouquinho mais complexo dos outros que nós estamos acostumados. Nós já sabemos, já convivemos com o assédio sexual, lamentavelmente ainda é uma prática comum, e o assédio moral, que também, lamentavelmente, é uma prática comum. Este assédio que a PEC representa é uma modalidade nova de assédio, que nós chamamos de assédio institucional governamental. O assédio institucional governamental, ele é produto de um conjunto de falas, de um conjunto de discursos, de um conjunto de atos unilaterais da gestão que, ao fim e ao cabo, visam desqualificar, visa constranger, visa cercear a ação dos servidores. E esses discursos são sempre realizados por pessoas que estão no topo da hierarquia da administração. É o prefeito, é o secretário, é o diretor, é o presidente da República, é o ministro da Economia, é o ministro do Planejamento, da Casa Civil. Esse assédio institucional governamental, ele tem um caráter persecutório e tem um caráter de preconceito mesmo contra o servidor, compreendendo o servidor como o problema e não como parte da solução. Quando o Guedes diz que os servidores públicos são parasitas, ou que quando ele diz que vai colocar uma granada no bolso do servidor, isso é a manifestação pura do assédio institucional governamental. Este assédio causa muita dor e sofrimento no conjunto dos servidores, inclusive com crises sobre qual é o meu lugar na sociedade. Será que eu sou mesmo esse bicho-papão que as pessoas apresentam? Será que eu sou o problema? Isso causa adoecimento, isso causa depressão, isso causa burnout e causa uma série de outras questões. Agora, é importante que os servidores compreendam esse mecanismo, até para poder se libertar deles, e entenda que o governo atinge você e reduz a moral da tropa exatamente para você entender que está tudo perdido, jogar a toalha, exatamente para você se enfraquecer e não participar de processos de luta. Porque o objetivo estratégico desse assédio é a privatização, é a transformação do Estado num Estado mínimo, é a transformação dos direitos sociais em mercadoria. Esse assédio, ele
diz várias coisas. Entre as coisas, ele diz que o Estado brasileiro é inchado. Ele diz que o servidor público ganha muito. Ele não usa mais a expressão Marajá, porque o Collor caiu usando essa expressão, mas ele usa outras expressões ofensivas aos servidores públicos. E quando a gente vai para uma pesquisa mais acurada, a pesquisa não passa numa análise, a hipótese do governo não passa numa análise básica. Por exemplo, cito só uma. Quando o governo diz que tem muito servidor público no Brasil, a gente traz uma tabelinha que está na tela de vocês. Essa tabelinha mostra que de cada 100 servidores brasileiros, 12,5% estão vinculados ao setor público. Mas nos países desenvolvidos, o Brasil quer ser um país desenvolvido, né? O Brasil quer ter serviços públicos padrão Europa. Lá em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o número de servidores públicos é quase o dobro do Brasil. Se nós compararmos com a Suécia, Dinamarca, a Finlândia, é quase o triplo lá do que aqui. Mas se nós compararmos com a média da OCDE, nós vamos perceber que a média da OCDE, a cada 100 servidores, 21% estão no setor público. No Brasil, é 12,5%. Ou seja, é uma grande falácia e é uma grande mentira. Eu entendo que é necessário nós fazermos uma reforma administrativa no Brasil. Agora, eu respondo, portanto, a pergunta: precisamos de uma reforma administrativa? A minha resposta é sim, precisamos. Precisamos desta reforma administrativa? E a minha resposta é um retumbante não. Esta reforma não reforma nada. Ela destrói, ela desconstrói, ela volta a um passado que nós queremos esquecer. Uma reforma administrativa que se preza, ela tem que partir das necessidades efetivas da população. Precisamos mais educação, mais saúde, precisamos mais segurança, mais serviços públicos. Os servidores que conhecem profundamente os problemas têm que ser chamados para discutir e são, como eu disse desde o começo, parte da solução. Uma reforma administrativa tem que se perguntar: reforma para quê? A reforma, portanto, ela precisa fazer parte de um modelo de Estado e de um projeto de desenvolvimento. Se nós queremos um projeto de desenvolvimento econômico, social, ambiental, um projeto que reduza desigualdades, um projeto que inclua, um projeto que eleva a cidadania, esta PEC 32 não serve. Se nós queremos um Estado mínimo, que vê direitos como mercadoria, que aponta para a precarização do serviço, para o rebaixamento dos salários, talvez essa PEC sirva para alguma coisa. Nós precisamos de uma PEC, de uma reforma que dialogue com essa agenda da digitalização, da desburocratização. Nós precisamos de uma reforma que debata a gestão do desempenho e não só a avaliação de desempenho. Porque a pauta de avaliação de desempenho é uma pauta criminalizadora. A gestão de desempenho tem que pensar o ciclo laboral completo, pensar a formação inicial, a formação continuada, as condições de trabalho, pensar o conjunto de temas envolvendo a prestação do serviço público, que é um debate que o CEDIM faz há muito tempo. Nós precisamos pensar na negociação coletiva aplicada ao serviço público para regulamentar. Nós precisamos pensar numa reforma que não deixe de fora determinadas categorias só porque elas são poderosas, porque elas falam grosso com o governo e com o Congresso Nacional. Uma reforma tem que ter caráter republicano, combater privilégios, reduzir as disparidades, aproximar os salários. Uma reforma que realmente melhore o Brasil. A PEC 32 não é nada disso. A PEC 32 nada mais é do que a expressão da agenda neoliberal e do Estado mínimo. O Guedes, o ministro Guedes, ele publicou um tweet no dia 5 de fevereiro dizendo exatamente o que eles pensam sobre a reforma administrativa. E nesse tweet ele dizia: o Estado é muito grande. Essa é a lógica. A orientação do presidente desde o início é: vamos desonerar, vamos reduzir, vamos simplificar, vamos tirar o Estado do povo brasileiro. É isso. O objetivo da PEC 32 é tirar o Estado do povo brasileiro. E eu fecho dizendo que não há possibilidade alguma de realização dos direitos sociais
previsto na Constituição sem serviços públicos de qualidade, com continuidade, com eficiência. E não existe serviço público de qualidade sem servidores valorizados, com estabilidade, servidores com remuneração adequada. Então, eu encerro aqui pedindo perdão por ter falado demais e me colocando à disposição de vocês para o debate. Muito obrigado.